E aí, turma? Vocês estão confusos em biologia? Estão querendo saber um pouco mais sobre divisão celular? Então chegaram no vídeo certo. A aula hoje é sobre divisão e eu tô aqui para explicar um pouco mais para vocês. Vamos seguir para o vídeo. Como vocês já devem saber, as células elas têm 1 milhão de razões para se dividirem e confiam em dois mecanismos básicos para realizar esse processo. São a mitose e a meiose. A diferença básica entre esses dois processos é que na mitose, a célula em divisão, que a gente vai chamar de célula-mãe, vai gerar duas células filhas, idênticas a elas entre si, com a mesma carga genética, enquanto na meiose, uma célula 2N diploide gerará quatro células N haploides, diferentes da célula-mãe. Enquanto a mitose é uma divisão equacional, a meiose é uma divisão reducional. Antes da mitose acontecer, a célula meio que precisa de uma preparaçãozinha, que a gente chama de interfase. Quando a célula está no seu metabolismo normal, não pensando na divisão, ela encontra-se na fase que a gente chama de G0. Quando ela sofre um estímulo para começar a se dividir, a célula chega na fase G1. Durante a G1, a célula sofre um aumento de tamanho intenso e começa uma intensa síntese de proteínas. A G1 ela se prolonga até a fase de replicação do DNA, conhecida como S. A fase S realiza a duplicação das cromátides, dos cromossomos, que ficarão unidas em pares. A gente vai chamar elas de cromátides irmãs, por uma porção chamada centrômero. A fase seguinte é conhecida como G2, e é nela que acontece a multiplicação dos centríolos, que serão necessários na mitose. Um par de centríolos forma um centrosomo. É muito interessante de analisar o gráfico de variação de DNA ao longo da interfase e da mitose, porque a gente percebe que durante a G1 a taxa de DNA permanece intocada. E para fins de exemplo, por exemplo, vamos usar assim: considera que a taxa é x. Ao final da fase S, a taxa então vai ser 2x, seguindo por G2 a parte da mitose, até que após a anáfase a taxa voltará a ser x, com a mitose terminando com a telófase. A mitose é um processo de divisão celular de uma célula-mãe em duas células filhas idênticas, como eu já tinha falado no início do vídeo. Ela é dividida nas seguintes fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, tendo seu fim na citocinese, que é a separação do citoplasma das novas células. A prófase é a fase de início da mitose, onde os cromossomos se espiralizam e o nucleolo vai desaparecendo, e os centrosomos originam o fuso mitótico ao redor do núcleo, formado por microtúbulos. A metáfase é a fase intermediária da mitose. Os cromossomos permanecem na região equatorial da célula, já totalmente espiralizados e condensados. Os centrosomos já migraram totalmente aos polos da célula e, ao fim da metáfase, os centrômeros já começaram a se duplicar. Na anáfase, as fibras do fuso mitótico, aderidas aos cromossomos, começam a se encurtar. Deste modo, as cromátides irmãs são puxadas para o extremo da célula. A telófase é a fase onde os cromossomos começam a se desenrolar. Os nucleolos reaparecem, a carioteca inicia sua reorganização e os centrosomos já estão em seu local definitivo nas células filhas. A mitose será concluída com a citocinese, que é a divisão citoplasmática. É importante lembrar também, gente, que o processo que eu acabei de explicar é a mitose de uma célula animal, já que as células vegetais não apresentam centríolos. A meiose é uma divisão reducional, ou seja, uma célula diploide irá se dividir em quatro células haploides, como eu também já expliquei lá no início do vídeo para vocês. A meiose 1 ela é tida como uma fase reducional da meiose, enquanto a meiose 2 é tida como a fase equacional. Como a mitose, ela também vai ser dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase 1, ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos,
E nesse pareamento, pode ser que parte dessas cromátides se quebrem e troquem em pedaços. É um fenômeno que gera variabilidade genética, que é conhecido como crossing over. Os centríolos, eles migram para os polos da célula e a carioteca vai se desfazendo no fim da prófase 1. Na metáfase 1, os cromossomos estarão presos cada um às fibras de um único polo e estarão dispostos na região equatorial da célula. Na anáfase, as fibras do fuso começam a se encurtar, puxando os cromossomos para os polos opostos da célula, sem separar as cromátides. Isso vai ocasionar a redução do número de cromossomos, como a gente pode ver na imagem. Pode ocorrer da célula pular a telófase 1 e seguir direto para a prófase 2. No final da telófase 1, com o descondensamento dos cromossomos e desaparecimento dos fusos acromáticos, ocorre a citocinese, que separa as duas células haploides. A meiose 2 parece muito com a mitose, apenas com a diferença de possuir apenas um lote de cromossomos duplicados. Na prófase 2, os centríolos se multiplicam e a carioteca, se presente, ela se desfaz. Na metáfase 2, os cromossomos prendem-se às fibras do fuso acromático pelos centrômeros e localizam-se na porção equatorial da célula. Na anáfase 2, no contrário da anáfase 1, ocorre a separação das cromátides irmãs, que são puxadas para os polos da célula, assim como na mitose. A telófase 2 consiste na separação das cromátides irmãs, desaparecimento do fuso acromático e reaparecimento dos nucleolos e formação da carioteca. No final dela, a citocinese separa as duas células filhas. Considerando que na meiose 1 ocorreu uma divisão reducional em duas células, e essas duas células sofrem a meiose 2, que é uma divisão equacional, fica evidente que o produto da meiose completa de uma célula são 4 células, com metade do seu material genético. A meiose ela é utilizada nos animais na formação dos gametas, utilizando como exemplo a espermatogênese que eu coloquei aqui no vídeo para vocês verem. A gente consegue observar na imagem o espermatócito 1, 2N, ao sofrer a meiose, irá originar após a meiose 1, dois espermatócitos 2N, que por sua vez, com a meiose 2, irão originar cada um duas espermátides N, totalizando 4. A meiose ela é típica da reprodução sexuada e mantém a haploidia da espécie. Espero muito ter ajudado vocês com o conteúdo e eu vou me despedindo por aqui.